Tiroteio em plena linha amarela. O G-Nós continua. Um homem que passava de moto foi baleado. O Jackson Silva tem as informações pra gente. Horário, local e como isso aconteceu. E com certeza, com as informações dele, ele já sabe qual foi o furdunço que gerou esse tiroteio. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. De manhã de quarta-feira, tudo aconteceu aqui na linha amarela Mostra Pedro Mota. Isabelle, em plena luz do dia, 4 bandidos abordaram o major da Polícia Militar, major médica da Polícia Militar, seguia para o trabalho quando foi abordada por 4 bandidos. Nesse ponto aqui, Mostra Pedro Mota, por gentileza, ela correu do carro, os bandidos tentaram, machucar essa major, exatamente ali, por gentileza, Pedro Mota. O que aconteceu? Os policiais que passavam no momento trocaram um tiro com esses bandidos. Depois, na fuga, eles atiraram também contra um outro homem que passava por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre o que aconteceu aqui na linha amarela, Isabelle Benito. Deus do céu, Jackson Silva, que imagem forte. Daqui a pouquinho todos os detalhes e um outro ângulo para você. Jackson, a motorista, ele gruda no cangote da motorista. Conta os detalhes pra gente, alguém que tá atrás filmando. E detalhe, eu tô doida, ali tem um carro da Lanza, da concessionária também. Foi a altura onde você tá agora que tem reforço policial. Boa tarde pra você mais uma vez, meu amigo. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Quero, Isabelle, falar sobre 2 aspectos, tá? O primeiro sobre o drama, de motoristas e passageiros que passam por aqui. Mostra Pedro Mota, por gentileza, aqui na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. E depois também sobre o drama de quem ficou ferido, da Major Cláudia e também do Otávio, que seguia de moto para o trabalho. Vamos começar então sobre a linha amarela, uma das vias expressas do Rio de Janeiro. Vamos mostrar aqui a Major Cláudia, Isabelle, seguia por essa rua aqui, por essa via expressa. Dali, ela veio nessa direção, sentido Barra da Tijuca. Quando chegou exatamente nesse ponto, onde o Pedro Mota está mostrando, ela foi abordada por um carro preto, tinham 4 bandidos. Eles embarreiraram o carro dela exatamente nesse ponto onde o Pedro Mota está mostrando. Ali, Isabela, ela correu. Quando ela correu, o que aconteceu? Os bandidos deram coronhadas na cabeça dela, várias coronhadas. E ela caiu a poucos metros depois. Logo em seguida, por sorte, policiais militares do batalhão de Belford Roxo vinham também de um patrulhamento. Eles ajudavam ali no cerco, ali na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. E seguiam em direção ao batalhão deles, na Baixada Fluminense. Quando chegaram aqui, que viram os bandidos, eles trocaram tiros com os criminosos. Na troca de tiros, veio o Otávio, em cima de uma moto de aplicativos. Na fuga, olha só o que os bandidos fizeram. Na fuga, os bandidos atiraram contra o Otávio, que estava na garupa de uma moto, no sentido ao trabalho dele. Isabelle, ele foi baleado exatamente nesse ponto. Mostra Pedro Mota, por gentileza. Nessa hora, motoristas e passageiros entraram em pânico, tentando se proteger. Via expressa do Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Manhã de quarta-feira. Você imagina a via extremamente movimentada, o fluxo bem grande. As pessoas tentavam se proteger. Mas, segundo as vítimas, foi necessário que os policiais agissem para que eles pudessem sobreviver. Eu até falei, inclusive, com a Cláudia, a Major Cláudia, ela foi socorrida no hospital aqui da região e depois ela foi liberada, recebeu alta. Ela está nesse momento na delegacia aqui de Bom Sucesso. Ela não quis gravar entrevista, mas ela falou para a gente o seguinte: Jackson, eu não consigo nem me expressar. Eu estou desesperada. Sabe aquela questão que mexe com o psicológico, mesmo sendo policial? Então, Isabela falou, não consigo nem gravar com você. Mas ela falou, Isabelle, que foi uma sensação de impotência. 4 bandidos, 2 deram coronhadas na cabeça dela. Para ela tentar se livrar deles, ela correu. Correu, Isabelle. E nessa hora, graças a Deus, os policiais do batalhão de Belford Roxo passavam no momento. Isabelle, se eles pegassem a carteira dela e identificassem que ela era policial, algo pior poderia acontecer.
Isabelle Benito. Não, ó, duas coisas. Eu quero que o Jackson fique aqui. A imagem é impressionante pela coisa. Um beijo, Major. É claro que você não tem condições de falar com a gente porque você está toda machucada. Mas não é nem sendo policial, por ser policial, o desespero. Você está encurralada e você sabe o seu destino. O nosso, a gente está aqui, ó. Agora, a policial, não. Mesmo com todo preparo. Eu acho, primeira coisa, a questão da policial por si só é muito mais desesperador. Segundo ponto, eu fico chocada com a criminalidade que a gente já sabe dali de onde veio. Tá na tua delegacia agora, tu tá em horário de almoço, veio aqui pra gente. O que tu pode contar desse ô Dorigo? Vou aproveitar o Dorigo aqui. Dorigo, vocês já têm algumas informações em relação a isso? Provavelmente ali daquela região que saltou pra saltar na linha amarela são aqueles que botam o fuzuê muitas vezes para o Rio de Janeiro. O que você já pode falar? Que, gente, ele tá como comentarista, apesar de ser titular dessa delegacia. O que você pode falar em relação a essa investigação? A gente já monitora algumas quadrilhas que atuam na região, né? Coleta de dados, as câmeras das vias expressas, né? E os veículos clonados que são utilizados. Então, esse horário que acontece, em alguns pontos, aquele ali, existe, né, essa incidência na mancha, tá? Na mancha de subtração, criminal ali? De roubo. Você por quê? quer bom sucesso já Sim, ali? Porque por quê? Porque o que acontece? Você tem a proximidade da Maré, do outro lado você tem Manguinhos Mandela, mais um pouquinho pela Democráticos você tem o Jacaré, a comunidade Jacarezinho, e do outro lado você tem a Deus Baiana, quer dizer, uma das entradas do complexo. E você fica no quadrilátero do crime. Você tem uma mobilidade, uma proximidade muito grande, muita proximidade para você poder pegar o primeiro retorno ali, aquela primeira saída que eles pegaram, a imagem mostra, e fugir para uma dessas comunidades que são dominadas pelo Comando Vermelho, né? Então o que faz? A gente pega essas imagens aí, trabalha essas imagens, né? Vê a placa do carro, provavelmente esse carro, ele é objeto de algum roubo ou furto, né, anteriormente, né, claro, praticado anteriormente, tá? Se não for clonado. Para saber de onde eles vieram. Exatamente, para saber a origem dele. A sua equipe já tem. E perseguir para ver de qual comunidade, né, eles são provenientes ali. Porque provavelmente, isso não é uma regra, mas provavelmente uma dessas que eu citei. Agora, é um efeito absurdo de cascata do Rio de Janeiro e de plena luz do dia. Jackson, qual é o horário? Aí vem a parte dos policiais que estavam passando exatamente, que deixou mais tensa a situação ainda, no momento que ela já tinha apanhado essa hora que ela corre, tá, gente? O que acontece é que eles se assustam com a viatura, por isso ela escapa, senão eu não quero nem falar aqui. Aí vem os policiais de Belford Roxo, que todo mundo defendeu, porque assim que eles perceberam que ela estava sendo violentada, eles fizeram ação, senão eles iam prevaricar, eles tinham que partir e começa o tiroteio. As testemunhas disseram que esse baleado da moto, que não tem nada a ver com o episódio primeiro de criminalidade, estava passando. Foca pra gente agora nessa segunda etapa após a violência contra a Major. Isabelle, dois aspectos que quero ressaltar também. Vamos lá, o policial militar, os dois policiais militares, aliás, vários policiais militares, seguiam de um trabalho, tinham dormido lá em Jacarepaguá, tá? Faziam o patrulhamento ali, né, na Gardenia Azul, Cidade de Deus, aquela guerra que tem lá. Voltavam cansados, sentido ao batalhão. Então vamos só ressaltar isso que é muito importante. Mesmo cansados, eles perceberam uma ação criminosa e ajudaram essas duas pessoas. Logo depois, durante essa troca de tiros, os criminosos, para fugir, o que aconteceu? Atiraram contra o Otávio. O Otávio seguia uma moto de aplicativos. Ele estava a caminho do trabalho quando foi baleado exatamente com a linha amarela. Agora quero só te mostrar o seguinte, olha só. Toda a via patrulhada. Eu nunca vi uma via tão patrulhada como vi, Isabelle, dos últimos meses, tá? Tudo patrulhado. Aqui tem uma cabine, aqui também tem uma viatura e lá também. Ou seja, toda a via aqui, Avenida Brasil, linha vermelha. Aí você pergunta para mim, Jackson, esses bandidos são de onde? Primeiro, 2 bandidos foram presos. Agora vem para mim Pedro Mota. Eles tentaram fugir, mas houve um cerco policial mais à frente. Então, eram 4 bandidos. 2 foram presos. Interrogados, eles falaram que são de onde? Tá aqui, ó. Do Complexo da Maré, mostra Pedro Mota. Baixa do Sapateiro, controlado pelo 3º Comando Puro. De lá, da comunidade, saíram em um carro preto e vieram nessa direção, conforme mostra o Pedro Mota. Abordaram exatamente a Major da PM aqui, ó. Nesse ponto, fecharam o carro dela, deram várias coronhadas
No desespero, ela correu e caiu a poucos metros depois. Nesse momento, policiais do batalhão de Belfor Roxo perceberam a ação criminosa e trocaram tiros com os bandidos. Na fuga, olha só a afronta desses bandidos. Atiraram nas costas Isabelle Benito do Otávio, uma vítima que seguia para o trabalho em uma moto. Ele estava na garupa de uma moto de aplicativos Isabelle Benito. Agora, deixa eu falar uma coisa, ô Jackson Silva, antes da gente concluir aqui. Primeiro que já tá lá na sua sala te esperando, tu viu, né? Mas eu sei que você tá... Ah lá, ó. Dorigo tá aqui, ó, no trabalho, tarará, saiu, veio, vai de volta. Só falar uma coisa pra você. Provavelmente, é óbvio que a gente tá aqui, mas jogando por cima, atiraram no Otávio pra desviar a polícia que tava em cima deles. Pra esse povo entender que o Otávio não é vítima de uma bala perdida de troca de tiros, como estão falando, entre policiais e bandidos. Não. Eles assaltaram a Major, que eles não imaginavam que era Major, mas ela já sabia, foram violentos, são violentos, perfil. Aí, quando eles tomam um susto, porque tem os policiais atentos e agem contra eles, o que eles fazem? Eles pegam você, qualquer um que estivesse passando pra lá, o Otávio dessa vez, como escudo, porque a polícia teve que parar pra atender o Otávio. O Otávio não é vítima de troca de tiros, o Otávio foi o tiro certo do bandido para desviar a atenção da polícia. Sim, é vítima da ação criminosa exclusiva dos meliantes, em fuga, né? Eles atiram a esmo, atiram em qualquer direção, na direção de forças policiais ou quem eles acham que podem ser policiais. E também, como você mencionou, para desviar o foco ali, para poder empreender a fuga. Agiu muito bem, taticamente, de forma rápida. A Polícia Militar, como eu mencionei anteriormente, é a questão da maré. Por quê? Da comunidade da Maré, né? Pela proximidade do ponto de abordagem naquela via e as várias alças, possibilidades. E as várias alças de acesso e de escape que tem ali. Tá ali, mas hoje vai bater um papo, tá lá sentado esperando o Dorigo. Ele já tá chegando, moço. Tá chegando, tá? Essa é a Major. Já tá chegando, Dorigo, pra você bater. Daqui a pouco tem a reportagem completa. Ah lá, tá esperando você, Dorigo. Dorigo tem um café ótimo, docinho, que pra Pardal abrir o bico, tá, Pardal? É aqui, ó. Cara dele, que tu não conhece. Daqui a pouco reportagem completa ao vivo. Jackson Silva se protege, porque tá sol forte hoje. Pedro Bial sempre falou, use filtro solar. Agora você vai ver a reportagem completa de Jackson Silva. Rodou. Aconteceu agora aqui, ó, a linha amarela, com sucesso. O homem que gravou o vídeo revelou o desespero dele e da esposa. Minha esposa ficou desesperada. Tive que me jogar no chão, me ralei todo. Tiro do nosso lado, tiroteio. Bandidos fizeram um arrastão na linha amarela, nas proximidades de Bom Sucesso, zona norte do Rio. A major da Polícia Militar, Cláudia da Silva Guedes, estava a caminho do trabalho. Ela estava também à paisana e sem arma, quando foi abordada por 4 bandidos que estavam em um carro preto. Os criminosos anunciaram o assalto. Após levar várias coronhadas, eles levaram o veículo da vítima. Cláudia tem 38 anos e também trabalha como médica no Hospital Central da PM. Nesse vídeo, é possível ver os assaltantes entrando no automóvel da vítima. Ela foi socorrida em um hospital da região. Após receber alta, a oficial da PM compareceu à delegacia. A ação criminosa aconteceu neste ponto, em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Em meio ao confronto, motoristas e passageiros tentavam se proteger, mas um homem que seguia para o trabalho também ficou ferido. Mas a violência não parou por aí. Otávio Garcia de Souza, de 30 anos, estava no chão, sendo socorrido por policiais militares. Ele era passageiro de uma moto de aplicativos. O rapaz também foi levado para um hospital. A delegacia de Bom Sucesso investiga o caso. Esse motorista disse que se sente impotente com tanta violência na cidade, principalmente nas vias expressas. A gente fica à mercê da bandidagem, né, cara? Então é complicado para nós. 2 bandidos foram presos e reconhecidos por uma das vítimas. Eles estavam nesse carro
e são da Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, comunidade controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. Bora voltar lá, ó. A gente tem ao vivo o Jackson Silva, aqui tá doutor Dorigo, só aqui no WhatsApp dele ligado com a delegacia. A gente viu nas imagens, na delegacia, agora, você tá na sombrinha aí, a gente vê o policiamento reforçado. A gente viu na delegacia a Major, que eu espero que ela esteja muito bem. Major, um abraço. Major Cláudia não é a Coronel Cláudia, tá, gente? Porque a Major Cláudia fala, a gente já remete a Coronel Cláudia. É a Major que tá aí, que a gente preservou o rosto, você vê que ela foi atendida, ela sofreu 3 acoronhadas, ela puxou pelo pescoço os bandidos, só pararam pela ação dos policiais. Mas além disso, aí a imagem impressionante, além disso a gente tem já um bandido sentado lá na sala esperando tomar café com o Dorigo. Tem mais alguma atualização por aí? Isabela, eu quero humanizar essa situação porque foi mais um fato da linha amarela, 2 vítimas. Então é importante não deixar passar batido, né? A Major Cláudia trabalha em 2 empregos. Hospital Central da PM, mas para ajudar também nas despesas de casa, trabalha também no Hospital de Bom Sucesso. Saiu de casa, vi nessa direção aqui da linha amarela, mostra Pedro Mota, tá? Aqui, para quem está assistindo agora a SBT Rio, ela foi abordada por um carro preto com 4 bandidos. Ela caminho do trabalho, Isabelle, 4 bandidos deram coronhadas na cabeça dela. Ela correu desesperada, caiu a poucos metros, quando policiais militares chegaram e trocaram tiros com bandidos. Agora, Isabelle, está muito traumatizada, tá? Volta para mim, Pedro Mota, por gentileza. O que aconteceu? Ela não conseguiu gravar entrevista, mas falamos com o esposo dela, que também traumatizado, ele estava muito emocionado, mas contou sobre o drama que ela viveu e outras pessoas aqui também na linha amarela. Vamos ver nesse momento. Ela saiu desse episódio, graças a Deus, ela está bem, foi atendida no Hospital de Bom Sucesso, foi muito bem atendida lá, levou coronhadas de 2 homens atrás de uma mulher indefesa, isso é lamentável, e a gente fica chateado com isso porque não há necessidade disso numa sociedade em que todos aqui vivemos sob a mesma égide, com as mesmas dificuldades, não precisa de nada disso. Você ter a percepção de que a pessoa poderia ter sido tirada de você de uma hora para outra realmente emociona demais a gente por saber que ela está bem, graças a Deus. É uma voz trêmula de quem se sente, como fala, Dorigo, quando você não pode fazer nada pela pessoa, principalmente pela pessoa impotente, pela pessoa que você ama, o medo do e se, que poderia acontecer. Só ressaltando aqui que a gente ficou com a palavra major, e aí agora o Jackson Silva me traz a realidade. Ela trabalhava no hospital tal, lá no começo, lembra que ela é major? Ela é médica. Eu vou perguntar pro Dorigo aqui, porque a gente fala sobre ser major, ela tinha medo da carteirinha dela. Eu tenho uma dúvida, as pessoas que são policiais, por exemplo, médicos, eles passam no concurso, mas eles não são operacionais, eles não têm treinamento operacional, porém os bandidos não querem saber. Tem a carteirinha lá, vai estar escrito o nome dela, talvez isso tenha dado maior desespero dela, não é? É um policial, é um oficial militar, um oficial da Polícia Militar da Ativa, só que é do quadro de oficiais médicos. Ela também recebe treinamento, só que ela desempenha as funções dela. Não é operacional, atrelada à né, medicina. Meu Deus do céu. Jackson Silva tem informações sobre isso que eu falei aqui. Ele tá levantando o dedinho. Fala, Jack. Isabelle, quando gravamos com o esposo da vítima, ele lembrou que ela estava nos chamados de vídeo. Ela conversava com ele no celular, quando os 4 bandidos fecharam o carro dela. Você imagina o desespero dela, chorando, gritando. Ele do outro lado, se sentindo impotente, né? A esposa gritando, socorro, socorro, socorro. Saindo do carro desesperada. E os bandidos trocando tiro com policiais. E ele ouvindo de casa a troca de tiros. E a esposa correndo, levando coronhada antes. Depois correndo, tentando se proteger. Gente, imagina isso. Imagina só. Ela é humana, né? Embora seja policial militar, é humana. Uma mulher, 4 bandidos, coronhada na cabeça. Imagina o desespero em plena luz do dia. Uma médica que socorre várias pessoas foi abordada por bandidos fortemente armados, levou coronhada na cabeça, só conseguiu sobreviver porque policiais militares passavam no momento. Olha só, Isabelle Benito, esse drama
dessas vítimas aqui na linha amarela. Tudo horrível. Aí usam um cara como escudo, griteiro, e ele ouvindo tudo, ele deve ter ficado em chamada de vídeo com ela. Aí a gente entende a tremedeira dele. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações. Qualquer apuração, a gente volta contigo ou o Dorigo dá aqui direto do WhatsApp dele.